Seja bem-vindo a mais um episódio do documentário Distrito Frio. Aqui no sul, faz frio aqui, chovendo, mas a obra continua acontecendo. Chega aí, Evandro. Mais um dia aí de documentário. Hoje nós vamos falar do progresso que tivemos nos últimos dias aqui no Distinto. O que aconteceu? Talvez você olhe e fale assim, pô, não aconteceu nada, não teve evolução, culpa é dele, tá? Minha. Culpa é dele. Mas vamos detalhar um pouco do que aconteceu nessas últimas semanas. Não é uma muleta, mas ela dificulta aí algumas execuções, né? Mas tudo certo, tudo dentro do controle. Estamos atrasados? Temos dias atrasados? Sim, mas a gente tem pulmões de aproximar etapas durante a execução da torre, né? Durante a estrutura da torre a gente consegue acelerar a obra para vencer os atrasos, os dias atrasados. O Evandro vai falar depois aí qual que é o mês que a gente recupera o nosso cronograma. Até depois vamos entrar lá no container, vamos mostrar ali os nossos controles de avanço da obra. Agora nós temos o Daniel, que é engenheiro, que vem para assumir a etapa de engenharia aqui da obra. O Evandro cuida mais da operação, da execução mesmo, do dia a dia, que é desafios de mão de obra. Eu não sei aí se você já ouviu falar, talvez você é cliente, nunca construiu, é médico, é de outro segmento, mas você já fez uma reforma do banheiro. Já não fez uma reforma do banheiro? Que era para ser uma semana e durou 3 meses? Então, mão de obra é uma arte. E aí você imagina, a gente está enterrado aqui, né, no subsolo ainda da obra, então tem mais esse desafio, mas tudo bem. Partes que vão ser recuperados ao longo dos próximos meses e semanas. Evandro, o que nós estamos executando agora? Dá um overview para a turma aqui, atualização aí. O que a gente, da evolução do mês passado para esse, né, a gente falou a respeito da cortina de contenção que a gente foi obrigado a fazer. Então, para que a gente pudesse escavar, tem o prazo de cura desse concreto, né? A gente teve que fazer uma viga de coroamento e tem um prazo de cura que venceu. A gente elevou a resistência desse concreto para a gente poder escavar antes. Sim. Então, esse antes acabou semana passada, era pra gente ter escavado já essa semana, mas devido a essas chuvas, a máquina tá aí parada na obra esperando a gente conseguir escavar, porque é muita água no terreno, força as cortinas, então a gente tá tendo que esperar. Provavelmente hoje, começo da tarde, a gente começa a voltar com a escavação. Então a gente deu frente na cisterna, que a gente comentou no vídeo do mês passado. A cisterna tá pronta, tá concretada, já estamos começando com a parte do tratamento dela, né, que ela tem um impermeabilizante no concreto. Então, onde que a gente fez os travamentos, onde a gente passou a agulha, passou os travamentos, a gente precisa preencher isso com um material com o próprio impermeabilizante que a gente utilizou no concreto. Qual foi o impermeabilizante? Um impermeabilizante da Penetron, né? Penetron. Um Penetron. Penetron é um aditivo cristalizante do concreto. Então, o concreto tem microfissuras que quase são microscópicas, são bem pequenas. E o Penetron, a gente usa esse aditivo já há muitos anos, ele serve para cristalizar. Então, esses buraquinhos, esses poros que tem no concreto, ele vai lá e ele cristaliza, ele expande, ele fecha, justamente para ser mais um item de interrupção da água, né, para ela não passar de um lado para o outro. Porque nós temos, né, numa cisterna como essa, nós temos pressão vindo de fora. Além da pressão da água de dentro querendo sair, tem a água de fora querendo entrar. Então o concreto ele precisa ter essa camada de proteção, né? Isso. Me corrija se eu estiver errado. Não, tá? exatamente. Faz tempo que eu não toco mais obra, então eu não tô meio enferrujado disso. Exatamente. Ele reage com a água, né? Então a gente precisa encher ela de água para que essas fissuras passem a água, para daí ele reagir e expandir. Perfeito. Então ele não age sozinho já no concreto, né? Sozinho. Ele tá ali dentro do concreto e ele age a hora que a água passa por essa fissura, ativa ele e daí ele expande e veda. Então a gente vai ter que fazer tratamento em cada travamento dessa cisterna. Então a gente já evoluiu, já concretou e iniciamos agora o travamento. A gente também concluiu a laje da ETE, os blocos, onde que vai ficar as caixas com as bombas aqui para poder bombear o sedimento. Lá vai ser o tanque principal, naquela parte maior. Então a gente evoluiu com isso também. E como a gente não podia evoluir com a escavação, a gente deu início na laje, mesmo sem concluir os blocos, a gente deu início na laje aqui, para a laje ir alcançando os blocos e a gente chegar junto lá no final, uma semana antes concluir os blocos e posteriormente terminar a laje. O desafio dessa fase é que não tem como a gente escolher uma fase de obra para tocar praticamente.
Diferente quando está com a estrutura pronta, aí a gente pode tocar tijolo de um lado, já pode avançar com elétrica, pode avançar com hidráulica, pode avançar com outras etapas. Aqui a gente depende de sair do chão para abrir frente de serviço. Só que como a gente estava com aquela área da obra travada, o Evandro já liberou aí o assoalho, né, do nosso subsolo, da laje de subpressão, justamente para que o pessoal tenha o que fazer. A carpintaria possa trabalhar, os armadores já possam liberar ferro, tudo. Então a gente está conseguindo conciliar, né, fazer isso paralelo. Uma dúvida, Evandro, por que a gente está usando escora de eucalipto? Tipo, a gente já não fechou escora metálica? É que essas vão ficar enterradas, né? Ah, essas aí, verdade, tá certo. Esse madeirite, toda essa madeira, ela vai ficar enterrada, ela não vai sair mais. Então a gente tá utilizando elas que fica abandonada debaixo e... Perfeito. Já era. Não vai dar nem para usar para uma costela. Não, isso aí a gente sempre dá um jeito, né? Daí arranca, né? Isso aí a gente tira. Tá certo. E esse aço que chegou ontem é para quê? Para as vigas. Falando ali da parte de recuperação de tempo, né? Que a gente conseguiu aqui trazer um pouco do pessoal, parar lá e fazer. Mas, ó, bloco em cima da laje, cara, todo mundo trabalhando, fazendo carpintaria em cima não é adequado, cai sujeira nas vigas, vamos ter que limpar, aspirar e tudo. Beleza, mas é o que a gente está conseguindo hoje. Sim. Quando a gente avançar com a estrutura, a gente consegue recuperar, que nem a gente tinha no cronograma, fazer uma laje a cada 15 dias, né? Tínhamos a cada 3 semanas. 3 semanas, 3 semanas. Agora a gente reduziu para 2 cada semana, a gente já consegue recuperar o prazo da estrutura, até o final da estrutura a gente já está empatado, concluímos na mesma data. Em dias de trabalho isso, né, seria uma laje do tipo, depois que a gente sai da garagem, sai das lajes mais complexas, e maiores para o pano do pavimento tipo, que daí é replicação. Ali nós tínhamos como planejamento fazer uma laje a cada 15 dias trabalhados. Né? Então 5 dias, segunda a sexta, que a gente já trabalha com a escala 5x2, mas na verdade é porque o pessoal trabalha 44 horas na semana, então agora vai ser reduzido para 40 horas, são 4 horas a menos. Então o pessoal fala, mas não muda nada, a construção civil já trabalha com escala 5x2. Sim, mas trabalhava meia hora, 1 hora a mais por dia para compensar o sábado. Agora não vai ter mais essa compensação. Então levaria 3 semanas ou 15 dias trabalhados para executar uma laje tipo. E isso era uma folga, 3 semanas, me corrija se estiver errado, 3 semanas é bem prudente, é só colocar mais pessoas e libera. A gente vai antecipar isso para 2 semanas, então a cada 10 dias trabalhados, uma laje. Concreta uma laje, 10 dias depois concreta outra laje e dias trabalhados, né? Então a cada 4 semanas nós temos 2 lajes de tipo e isso a gente recupera os dias que foram atrasados nessa fase da execução, né? Exato. E isso, para nós voltarmos para o cronograma que nós tínhamos, isso chega aí mais ou menos que data? A gente vai chegar lá em cima, lá no tipo, que a gente vai concluir a laje, vai concluir em julho a estrutura. Sim. É o mesmo prazo que a gente tinha anteriormente. Então a gente vai estar chegando lá nas últimas lajes, vamos alcançar, a estrutura vai alcançar. Sim. Só que a gente consegue alcançar um pouco antes, porque daí a gente consegue entrar com outras etapas. Falando em percentual, falando em estrutura, a gente vai alcançar lá. Sim. Mas em percentual de obra a gente consegue alcançar antes, porque a gente entra com Mais ou menos alvenaria antes. Eu não tenho essa informação bem Sim. certinho, eu preciso ver. Eu tenho. Fevereiro. Fevereiro? Fevereiro. Então, Fevereiro, segundo o cronograma da engenharia, a gente alcança novamente o cronograma base. Para vocês entenderem como que funciona, né? Quando a gente vai iniciar a obra, a gente tem um orçamento base, que já foi feito todo o orçamento analítico, todos os itens. Em alguns a gente ainda tem a verba do item, porque a gente não sabe ainda qual que vai ser a taxa lá dentro do nosso pub que nós vamos utilizar. Então a gente tem uma verba para cumprir dentro desse item. Então a gente não abriu ele em todos os itens. A gente tem uma verba. Então nós temos um orçamento base. E a partir desse orçamento base a gente fecha ele. Não pode mais mexer. A partir dali, se gastou mais, é X% a mais do orçamento base. A gente não fica mais mudando o orçamento para dizer que tudo dentro tudo certo. E nós temos também um cronograma base. E fecha ele. Olha, nosso prazo de engenharia é outubro de 2028, de entrega. Setembro, outubro de 28. O nosso cronograma, o nosso prazo contratual com os clientes é dezembro de 28. Então nós temos um pulmão ali da engenharia. E todo atraso ou antecipação da obra é sempre em relação ao planejamento base, para nunca descolar dele.
para nunca ter um replanejamento e, não, vamos colocar isso aqui por baixo do pano aqui, fingir que não aconteceu e vida que segue. Porque senão a gente está se enganando, né? Então, beleza, temos os nossos desafios do canteiro de obras. Nessa fase estamos atrasados, sim, mas a gente tem um planejamento, já foi replanejado pela engenharia. Hoje nós temos o João Delgado, que fica no escritório, é o gerente de engenharia, o líder da engenharia, e que cuida do planejamento. E agora tem também o Daniel, que é engenheiro de produção, que também auxilia na engenharia. A gente trouxe engenheiro de produção para cuidar justamente do planejamento da obra, para nós voltarmos ao planejamento de fevereiro. Em fevereiro nós atingirmos novamente o cronograma de obra, né? Então, fevereiro é o que tudo indica, está aqui documentado, pode ser que chegue em fevereiro, seja para março, mas enfim, nós temos um compromisso de voltar ao nosso cronograma inicial. Bom, dando sequência aqui, Evandro, acabei te cortando aí. Esse aço, você me perguntou do que é, aço, é o aço das vigas, né? A gente hoje, por não ter o espaço no canteiro, né? A gente está recebendo pelo portão e acabou descarregando aqui. Tá. Chuvas, desmoronou a terra em cima do aço, então não tem o que fazer, é aquilo que a gente consegue trabalhar hoje com o que a gente tem em mãos, então descarregamos o aço ali e vamos trazer todo ele manualmente aqui para a área da laje, né? Sim. E assim que a gente conseguir concretar, a gente vai ter a baia de aço, onde que vai receber tudo certinho, a gente puxa com grua para cima, mas por enquanto essa é a nossa realidade, então esse é o aço das vigas. Semana que vem já chega o aço da laje, né, maciça, da parte da laje, e as cortinas de contenção, que a gente tem que concretar junto. Chega o aço semana que vem. Semana que vem. Eu fracionei, né? Tipo, isso daí dá uma carga da carreta. Então essa semana chegar... quanto que vai ser o boleto no mês seguinte. Rapaz. Vai vir bastante aço. Essa laje é maciça, ela é uma laje de subpressão, então ela tem malha positiva e negativa bem forte por causa da pressão, né, da água. E as paredes de contenção também vêm, os pilares do pavimento térreo também vêm, porque eles ficam dentro da cortina e eu preciso concretar 1,20 m dessa cortina. Então vai vir todo esse aço aí semana que vem e na outra. Lá nós temos um bloco, está sendo feito o arrasamento, só que como choveu muito essas últimas 2, 3 noites, vocês veem que está escorrendo água pela lateral e não é só escorrendo vindo da rua, né? Às vezes é dentro da própria terra ali, já tá saindo água. Olha a quantidade de água que tá saindo, que a gente tá tirando. Isso aqui é direto, né? Direto. Saindo água. E lá daí vai ser colocado ponteiras novas? Isso, vamos colocar ponteiras, só que a gente precisa escavar ainda, que ali tem mais um bloco de 3 estacas. Aí aquelas tem que remover aquelas estacas e corre o risco dela acabar caindo no bloco, né? Sim. Então a gente tá com a máquina esperando, os caminhões estão esperando, a princípio na parte da tarde a gente consegue começar. E daí vai vir a máquina grande para poder tirar essas estacas que estão quebradas e a gente arrasar aquilo ali e daí unir aquela carreira de ponteira lá com essa daqui. Sim. E daí a gente já libera esses blocos e já vamos começar a escavação no limite da contenção lá para a gente começar os outros 12 blocos que faltam lá e entregar essa parte de fundação. E fazer isso aí antes do El Ninho, né? Porque o El Ninho vai começar a chuva forte aí nas próximas semanas e vai se tornar um problema. Então agora é correr contra o tempo. Para executar o restante desses blocos e é só olhar, né? Saindo, executando a laje de subpressão juntamente com a cortina de contenção, aí a gente não tem mais as intempéries tanto externas, né? As interferências externas, aliás, que é a terra se movimentando, a água entrando, vai ser menos ao menos. A gente tem mais controle da produção. Aí de fato se torna mais controlada a execução das próximas etapas, né? E agora nós vamos concretar hoje basicamente aquele bloco? Aqueles 2 blocos e esses blocos aqui, porque eu preciso receber a ETE nós temos na segunda-feira. E daí tem os blocos aqui onde que vão ficar as bombas, né, dela. Então elas são diferentes de altura, né? Sim. Lá a gente tem um tanque que tem 3 metros, aquele 1,20 menor, esse daqui 1,50 menor, aquele 98. Então a gente tem as diferenças de altura, eles são alinhados pelo topo. Então a gente precisa fazer a base para poder receber eles na segunda-feira. Boa, que legal. Então, isso aí, o caminhão concreta aí, no caso a bomba tá aí, falta o concreto. O caminhão tá aí, era para concretar às 7, deu um raio 5 horas da manhã lá na usina, tá com a usina toda queimada, eles estão tentando ver como que eles vão fazer para carregar. Tá tudo isso parado esperando e a usina queimada porque não Isso a Globo não mostra, né? Os BOs de obra, né? Quem não é do segmento de construção, que vai um conselho, se você nunca construiu e a tua vida tá boa, tipo assim, tá em paz, tá bem,
com a família, com a esposa, com o marido, com os filhos. Grana tá bem, tá saudável. O que acontece nessas horas? Vem uma vozinha na cabeça e fala assim, ó, acha algo para se incomodar, sabe? Acha algo para se incomodar. Obra. Reformar alguma coisa. Não. Sabe o que eu vou fazer? Eu vou comprar um terreno e construir minha casa. Se você aceita um conselho de coração, de amigo, não construa ela. Compra pronto. Compra pronto. Não se envolva com isso. Por quê? Porque sempre vai existir uma curva de aprendizado para qualquer coisa na vida. Não tem uma faculdade de 5 anos. É a curva de aprendizado para aprender a fazer engenharia, medicina, direito. Depois vai começar a trabalhar mais 5 anos apanhando, batendo um pouquinho, mas mais apanhando que batendo. Para depois de 10 anos fazendo aquilo, você começa a respirar sem utilizar aparelho de oxigênio, sem utilizar cilindro. É uma curva de aprendizado. Então assim, se você tem condições de pagar por uma empreiteira, uma consultora que faça sua casa, que faça a reforma, faça isso. Faça isso. Por quê? Porque você, toda tomada de decisão, quando você está começando nesse mercado, na construção, tudo gasta muita energia, sabe? Primeira casa que fui fazer, eu acordava 3 da manhã, assustado, com medo que, aconteceu alguma coisa na obra, desmoronou, faltou ferro, não conferi o aço lá enfim, um monte de coisa. Coisa que não acontece mais agora. Deu o raio lá na concreteira, o BO tá acontecendo, a gente tem coisas para um monte de tomada de decisão aqui, concreteira que manda boleto para nós mais caro do que tinha sido combinado e tem que correr atrás, a empreiteira que fala que vai trazer tantas pessoas e não traz tantas, enfim. É uma série de tomadas de decisões todos os dias que, para quem não está acostumado com essa rotina, entra em parafuso. Imagine uma enfermeira ou um médico de SUS, lá do pronto-socorro. Você se vê no lugar daquela pessoa, é loucura, cara. Uma hora chega uma pessoa com a perna quebrada, outra hora alguém infartando, outra hora... Esse profissional, esse enfermeiro, esse médico, ele tem que, de alguma maneira, ele tem que dissociar o emocional dele daquela situação, porque senão ele fica louco. Ele vai entrar em parafuso junto. É a mesma coisa aqui. A gente tem que dissociar o nosso emocional dos desafios e ir resolvendo um por um, né? Acordar todo dia, beleza, vou resolver mais um, vou resolver mais um, vou resolver mais um. E assim é construído o prédio. Tem muito planejamento, os BOs que estão aqui são pequenos comparado ao que muitas pessoas ou consultoras sem planejamento fazem, mas ainda assim tem. Então, fica o conselho. Contrate alguém, não construa a sua casa. Contrate alguém que você vai estar bem. Beleza. Vai viver mais. Vai viver mais, vai viver feliz, não vai brigar com esposa, com marido, com filhos. E quando for morar na casa, vai ser um prazer. Porque muita gente, quando chega no final da obra da casa, não quer mais nem morar lá. Porque aquela obra representou só BO. E ela vinculou algo negativo. Eu vou pra obra, eu vou pra casa e eu só vejo problema. Teve casa minha lá no começo, quando ficou pronta, mobiliada, a Aline falou assim, amor, vamos passar um final de semana na casa pra ver como que é gostosa. Eu falei, amor, eu só quero vender ela, não quero mais nem visitar. Não sinto nem prazer nem de ver pronta, de tanto desafio. Faz parte, né? Mas agora a gente já aprendeu a lidar com isso. Então é isso aí. Próximas etapas aí, o que nós temos aí nas próximas semanas? Próximas semanas a gente conclui essa laje até dia 17 do mês que vem, concluir essa laje com 1,20 m de cortina e assim iniciar a laje do térreo. Ou seja, no próximo episódio, que é começo de agosto, nós vamos gravar na primeira quarta de agosto, isso é dia 5 de agosto, nós vamos gravar. Vocês vão ver essa laje toda concretada. E metade, ao menos, da cortina de contenção. Você viu a coçadinha que o Evandro deu no pescoço? Meu amigo, se vira, cara. Se vira. Vai sim. Né? É a história do coelhinho, né? Tem sempre uma cenoura na frente e uma cenoura atrás. Ou ele se motiva a alcançar a cenoura da frente, ou cenoura atrás. Ele que se vira. Então, é isso aí. Dia 5 de agosto nós vamos... ver aí essa laje concretada, bonitona, chovendo lá fora, mas aqui dentro nós estamos tranquilos. Ao menos metade da nossa contenção, né, concretada. Cheia de escora em cima e já a laje de cima assoalhada. Pau na máquina. Vamos pra cima. Isso aí. Tamo junto. Valeu, Léo. Obrigado, Evandro. Até mais.